Olá, bem-vindo ao canal Descomplica pra gente. E hoje nós vamos descomplicar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que foi a nossa leitura de hoje, do dia 1º de janeiro de 2024. Nós lemos Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Descomplica pra gente esse capítulo depois da vinheta. Solta a vinheta aí, produtor. Olá pessoal, hoje nós lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? Gênesis 1, 2 e 3. É o início do nosso ano bíblico. Nós queremos ler toda a Bíblia em um ano. Então, dia 1º de janeiro foi lido Gênesis 1, 2 e 3. Vamos descomplicar esses 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas antes disso, eu não posso me esquecer. Eu quero pedir para você que está assistindo o meu vídeo que você se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito ainda, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, ative o sininho de notificação também, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e avise você quando eu postar vídeos novos aqui, ok? Eu conto com você, se inscreva, ative o sininho, dê um like e compartilhe o vídeo. Muito bem, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 de Gênesis fala sobre a criação, não é? Ali nós temos a criação do mundo. Na verdade, Deus ele deu forma ao planeta Terra. Se você ler ali, você leu, né? Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, nós não temos uma data exata, tá? Então nós entendemos que Deus criou o universo num princípio, em algum ponto do tempo, né? E havia ali os planetas, entre eles o planeta Terra, mas porém sem forma e vazia. Essa palavra no princípio criou Deus, essa palavra criar, ela vem do hebraico bará. E essa palavra bará, ela é usada unicamente para a criação de Deus e nunca para o homem, tá? Ela é usada exclusivamente para Deus, esse verbo barar aí do hebraico, o verbo criar, tá? Nós entendemos que essa criação, ou seja, quando Deus deu forma ao planeta Terra, nós entendemos que, de acordo com a cronologia bíblica, isso tem 6.000 anos, tá? Então veja, no princípio, que nós não sabemos qual é a data desse princípio aí, talvez milhões de anos, Deus formou o universo e os planetas, entre eles o planeta Terra, sem forma, vazio, não é? O Gênesis 1, verso 1, verso 2 diz assim que havia as trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, não tinha forma nenhuma esse planeta. Aí Deus, ele começa a dar forma a esse planeta. Aí é que nós chamamos da semana da criação, que você leu aí em Gênesis capítulo 1, né? Aí a cada dia da semana, Deus ele cria o sol, a lua, as estrelas, né? A relva no campo, aí ele separa as águas, cria os peixes no mar, até culminar com o sexto dia, que no sexto dia, Deus, ele fala o seguinte, no capítulo 1, verso 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja, quando Deus diz façamos o homem, é porque Deus não estava sozinho, com ele estava o Filho e o Espírito Santo. Então, foram agentes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles, juntos, com um único propósito, foi criar a raça humana. Eles criaram o homem de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E no verso 29 do capítulo 1, ali nós encontramos a dieta original que Deus deu para o ser humano. Vamos ler comigo? Gênesis 1, verso 29 diz assim: e Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham sobre a superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão semente, em que há fruto, isso vos será para alimento de vocês. Veja, queridos, que a dieta original que Deus deixou para o ser humano, ela não entra o alimento cárneo, tá? Então é importante isso daí, né? É importante nós entendermos isso, tá bom? Então a dieta original que Deus deixou para o ser humano
não entra o alimento carne. Mas quando que entra a carne? Isso daí é um tema para um próximo vídeo aí, tá bom? Muito bem. Aí em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, Deus, ele, no sétimo dia, né? Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo dia Deus descansou. E Deus fez 3 coisas no sétimo dia, ele descansou, santificou e abençoou. É isso que nós lemos ali em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. No capítulo 2, verso 7, Deus então, ele formou o homem do pó da terra. O texto bíblico diz assim, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e olha, presta atenção nesse detalhe agora. Você, chega mais perto, presta atenção nesse detalhe. A Bíblia diz assim, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, olha esse detalhe, passou a ser alma vivente. Então, eu e você, nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma vivente, tá? Gênesis 2, verso 7. A Bíblia não diz, e o homem passou a ter uma alma vivente, mas a Bíblia diz, o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o que é uma alma vivente? É o pó da terra, juntando com o sopro, com o fôlego de vida que Deus deu. Aí o pó da terra mais o fôlego de vida formou o ser humano, uma alma vivente. Então eu e você somos alma vivente, né? É comum um pastor falar assim, olha, nós tivemos um culto e ali havia 500 almas, ou seja, 500 pessoas, né? Ok? Então, nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma. Alma vivente é eu e você, que é a junção do pó da terra mais o fôlego de Deus, de acordo com Gênesis 2, verso 7. Em Gênesis 2, verso 9, Deus, ele coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim. A árvore da vida era para que o ser humano comesse e tivesse vida eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste de fidelidade que Deus deu ao ser humano. Satanás já havia sido expulso do céu e Satanás reclamava para ele a adoração. Então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o casal, nossos primeiros pais, eles pudessem passar nesse teste. E Deus deu a seguinte ordem para Adão e Eva, né? No verso 16, Deus disse assim para Adão, de toda a árvore que tem no jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão no capítulo 2, verso 16. No capítulo 2, verso 18, Deus ele forma a mulher. Ele faz cair em Adão um pesado sono, né? E aí tira a costela de Adão, de uma das costelas de Adão ele forma Eva, a obra-prima da criação. Agora, por que Deus ele formou Eva da costela de Adão? Você já parou para pensar nisso daí? Porque se Deus tivesse tirado um osso da cabeça de Adão, simbolizaria que a mulher pisaria o homem. Se Deus tivesse tirado um osso dos pés de Adão, simbolizaria que o homem pisaria a mulher. Mas Deus tirou um osso da costela de Adão, simbolizando que homem e mulher devem andar lado a lado, ambos juntos, lado a lado, um ajudando o outro, ambos construindo o lar juntos, não é? Então, nem o homem não é maior que a mulher e nem a mulher é maior que o homem. Ambos devem caminhar lado a lado. Esse é o plano de Deus, o plano ideal de Deus. E no verso 24 do capítulo 2, Deus institui o casamento, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ali então está instituído o casamento. Queridos, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis nós vemos um mundo sem pecado. Mas agora no capítulo 3 de Gênesis, aí irmãos, aí entra o pecado. A queda, né? Satanás chega para Eva e fala assim, é verdade, Eva, tá no capítulo 3, verso 2, né? Diz assim, Satanás disse à mulher, no verso 1, é verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Veja, Deus não disse isso, Deus disse para comer de todas as árvores, menos de uma, do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Satanás distorce a palavra de Deus, a fim de enganar Eva. A serpente, né, Satanás, ele entra na serpente. Você já parou para pensar
Por que Satanás entrou na serpente? A serpente, queridos, era o animal mais lindo que tinha no Jardim do Éden. A serpente voava, ela tinha asas, podia voar. A luz do sol resplandecia na sua barriga prateada, aquilo reluzia no jardim. Era o animal mais lindo que tinha no jardim antes do pecado, era a serpente. E Satanás se esconde atrás das coisas mais lindas, a fim de enganar as pessoas. Então Satanás se esconde atrás da serpente, a fim de enganar Eva. E Satanás disse para Eva: é certo que Deus falou para você não comer de nenhuma árvore? Eva falou: não, Deus disse para nós comermos de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nessa hora, então, Satanás, ele diz assim para Eva: é certo que você não morrerá. Verso 4, porque no dia em que você comer deste fruto, se abrirá os seus olhos, e você será conhecedora do bem e do mal. Veja, Deus disse para Eva: certamente morrereis. Satanás agora disse: certamente não morrereis. Veja que o diabo, ele distorce a palavra de Deus. E todas aquelas pessoas hoje, queridos, que também distorcem a palavra de Deus, né? Quando Deus diz uma coisa, a pessoa diz outra, essa voz pode soar familiar para você. Porque lá no Jardim do Éden, Satanás fez justamente isso, distorcendo a palavra de Deus, tá? E aí então Eva, ela apanha daquele fruto, ela come e dá a Adão, e Adão também come. E ali entra o pecado na humanidade. Veja, aquele fruto não tinha nenhum veneno, gente. Não foi colocado ali com uma seringa, algum veneno, alguma coisa, né? Mas o que estava em jogo era a ordem de Deus. Deus disse para não comer, para não tocar e não comer do fruto. Adão e Eva tocaram e comeram. Então, o que é o pecado? É a desobediência a uma ordem de Deus. Quando eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto, ali entrou o pecado na humanidade. E, de acordo com Paulo no livro de Romanos, o pecado entrou por um só homem, não é? E nós somos descendentes desse um só homem, desse um só casal. O pecado passou para toda a humanidade. E agora todos pecaram, tá? Então, queridos, todos nós somos pecadores por conta de Adão e Eva, né? Da desobediência, tá? Mas aí entra o plano maravilhoso da salvação. Aí entra Cristo Jesus, ele entra em cena, né? Ele providencia ali para Adão e Eva roupa de pele de cordeiro. Sabe o que significa isso? Que houve a morte do primeiro animalzinho, para poder tirar a roupa, para fazer para Adão e Eva, porque eles estavam nus, né? Eles estavam com vergonha depois do pecado. E ali então, quando Deus matou aquele animalzinho, já simbolizava Cristo, que viria e morreria na cruz do Calvário por mim e por você. Então, Jesus já tinha o plano da salvação elaborado antes do pecado. Antes do mundo cair em pecado, Jesus já tinha o plano da salvação. E hoje eu e você podemos ser salvos graças ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Que você possa ter entendido aí Gênesis capítulo 1, 2 e 3, não é? Não é um capítulo complicado. Eu comentei alguns pontos principais aqui, não é? Que Deus possa ter abençoado você, que você possa ter entendido isso daí e que você possa explicar para outras pessoas também, tá bom? Logo mais a gente vai colocar aí a leitura de amanhã, do dia 2 de janeiro, tá? Um abraço para você, que Deus continue te abençoando você e toda a sua família. Fica com Deus.